Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Gran Educação. Gran Educação, a área de educação é muito legal. Bom, eu sou a professora Estela Rocha, coordenadora da área de educação. Estou aqui com o professor Miguel Carvalho, Exatamente, coordenador da área de TI. E vocês devem estar se perguntando aí o que tem de aproximação entre a educação e a tecnologia. Tudo a Tudo. ver. A educação caminha junto com a tecnologia. Nós vivemos em um mundo cada vez mais digital, onde os nossos alunos que estão entrando na escola agora já nasceram mexendo no celular, já nasceram aí com todas as tecnologias. Estamos vendo a era da inteligência artificial, que a pessoa tem que ser educada, sabendo usar as ferramentas da inteligência artificial. E é importante dizer que a capacidade analítica, a inteligência artificial faz melhor do que qualquer um junto. Junta eu, você e todo mundo está assistindo. Ela vai ser melhor do que a gente ainda. Sério? Capacidade analítica, sim. Mas o que difere a gente é o quê? Justamente a educação, a empatia, o carisma, não é? A inventividade. Essa máquina não faz. Não faz. Mas capacidade analítica, pegar dados e analisar, muito melhor que vocês. Muito Estela. melhor. Então vamos lá. Você não lá. consegue competir com ela. Não consigo. Miguel, no ano de 2023, a LDB sofreu uma alteração em que ela inclui a obrigatoriedade da educação digital nas escolas. A gente sabe que qualquer legislação ela vai precisar de uma política pública, ela vai precisar de um plano de ação para ser colocados em prática. De modo muito geral, o que a gente já percebe é que as escolas vão precisar fazer cabeamento, né, de rede de internet, comprar aparelhos eletrônicos que deem conta e, principalmente, formar profissionais habilitados para lidar com a computação na escola, né, com não só a aula de informática como era antigamente, mas a ideia da computação, que é esse elemento mais humanizado dentro do modelo computacional. E a nossa conversa hoje é sobre essa relação entre a educação e o pensamento computacional. Como é que você percebe essa relação, professor Miguel? Então, isso aí é importante porque isso aí já deveria ter sendo feito já há mais tempo. A tecnologia está evoluindo bastante rápido e a educação não estava acompanhando isso. Sim. Então é importante, é uma estratégia que deveria estar sendo feita há mais tempo. E assim, primeiramente, as salas devem ser construídas salas de cultura maker. É extremamente importante construir salas de cultura maker, porque é onde que o aluno coloca a mão na massa. A cultura maker é a essência da pedagogia. Sim, as garrafas sim. PETs, os brinquedos construídos, colocar a mão na massa, pensar em soluções para o problema é a essência da pedagogia. E isso nós podemos construir na escola. Uma sala maker, uma impressora 3D, com um ambiente de programação, ensinar um pensamento computacional, que não quer dizer que é pegar e colocar a criança para pensar como um computador, não é isso, porque, como eu disse, não dá para competir com o computador. Opa, muito bom isso. É melhor do que a gente na capacidade analítica, o que difere é justamente nossa empatia, nosso diferencial de olhar para o outro, nossa criatividade e tudo mais, certo? E o pensamento computacional é você treinar o aluno para resolver problemas, que é dentro da cultura maker também. Propor soluções. Então, o pensamento computacional envolve você ensinar uma estratégia para ele decompor os problemas, abstrair, para ele resolver esses problemas. Então, pensar computacionalmente é criar estratégias para resolver os problemas, apoiados pelo computador, mas também utilizando a cultura maker, a empatia, as habilidades comportamentais essenciais para a vida. Então, essas salas de aula podem ser transformadas, nós podemos ter agora robôs do Lego, Arduino. Sabe o que é Arduino? Opa, explica pra gente o que é Arduino. Arduino são hardwares, plaquinhas, que você consegue fazer coisas fantásticas, certo? Você consegue programar o hardware. Você consegue, por exemplo, criar sistemas de monitoramento de PET, de encosta, um sistema de irrigação para a escola. Já pensou? Sustentabilidade. Você tem lá ecologia e sustentabilidade. Cria uma horta que você consegue verificar a temperatura do solo, o momento certo para irrigação, e aí você consegue criar projetos, né, dentro da escola, de acordo com as leis, né, diretrizes e bases da educação. Então você consegue criar vários projetos dentro da escola, certo? Utilizando o Arduino. E o Arduino tem a ver com a internet das coisas, tudo conectado. Que a escola também tem que ser toda conectada. Então você consegue criar protótipos e colocar esses protótipos para depois serem industrializados e tudo mais. E isso faz parte do aprendizado, isso faz parte da cultura maker. Você resolver problemas, você ser o profissional
fazedor. Você pega um problema, decompõe esse problema, que tem a ver também com o pensamento computacional, você decompõe esse problema, você abstrai esse problema, e aí você propõe uma sequência de passos para resolver. Então, ensinar isso para o aluno é extremamente importante, porque você prepara ele para a vida. Porque se você pensar bem na sua vida, vamos lá, pensa no problema aí que você tem, qualquer problema. Pensa aí um problema. Tô pensando. Pensou no problema? Pensei. Então, o que você faz para resolver esse problema? Bom, Se for um problema grande, a primeira coisa que você faz é o quê? eu vou pensar nos caminhos para solucionar as pequenas partes. Porque nenhum problema tem só uma resposta. Exatamente. Isso aí faz parte do pensamento computacional. A primeira coisa é você decompor um problema grande em problemas menores. Problema grande, talvez você não consiga resolver. Sim. Mas o pensamento computacional de você pegar um problema e decompor em problemas menores, você começa a tentar resolver. Você começa a não enfrentar, por exemplo, um exército inteiro. Você enfrenta grupos menores. E aí talvez você consiga resolver de forma mais fácil. Depois que você decompõe um problema, você vai fazer o quê? Você vai ver suas experiências, não é? Sim, sim. Buscar lá no meu repertório como que eu resolvo aquela questão. Porque provavelmente não resolveu igual, mas já resolveu parecido. Sim, sim. Isso também é o pensamento computacional. Você reconhecer padrões para resolver aqueles pequenos problemas que você identificou. Então você pensa, dividiu um problema pequeno, mas eu já resolvi um bem parecido. Já resolvi dessa forma. Interessante. Um padrão é algo que você consegue repetir. E você tem uma solução testada e documentada. O que eu achei interessante da sua fala, Miguel, quando a gente está falando aqui de pensamento computacional, a gente entende que a computação é a base. E a base, a computação como base, a gente sabe que ela tem uma divisão, que tem ali a cultura digital, tem o pensamento computacional, tem o mundo digital. Dentro da cultura digital, a gente vai ver a fluência digital, a gente vai ver a ética dentro desse ambiente, a relação do homem com o computador, está ali na cultura digital. Quando a gente olha o mundo digital, a gente está falando de códigos, de processamento, de distribuição, ou seja, tanto a cultura digital quanto o mundo digital fazem parte desse novo professor que vai trabalhar a partir da computação, fazendo um pensamento computacional para ensinar as novas gerações a lidar com esse mundo cada vez mais tecnológico. Correto? Exatamente. Porque a computação não foi inventada do nada. Ela resolve problemas justamente... Não foi do nada, não? Não foi do nada, não. Ela resolve problemas justamente porque a gente resolve problemas na nossa vida. A gente pega problemas e desenvolve. Então, depois que você decompor o problema, você reconhecer o problema, você vai abstrair aquilo, vai tirar as partes irrelevantes, certo? Sim. Porque aí você vai conseguir resolver. E você vai propor uma sequência de passos. Sabe o que é uma sequência de passos? Como que é? É um algoritmo da computação. Então, programas são feitos através de sequência de passos. Você tem entradas, processamento e saída. E nada mais é do que uma sequência de passos. Você lê a entrada, realiza um conjunto de processamento para obter a saída. Por isso que se chama sistema. Ó, todo sistema tem uma entrada e uma saída. Respira aí, por favor. Entrada, saída. Viu? Sim. Tem uma entrada e uma saída, percebeu? Obviamente. Então, sistema respiratório. Os sistemas de informação, a entrada são dados que gera a saída da informação. Então, o objetivo justo do pensamento computacional é justamente colocar no aluno esse processo, esse passo a passo, para que ele possa resolver problemas da vida. Ele consiga resolver problemas da vida, decompondo, identificando padrões, abstraindo e propondo uma sequência de passos que são nada mais é do que os algoritmos. A inteligência artificial são algoritmos. Você falou uma coisa interessante, que eu vou lá fazer a minha remissão lá dentro da Base Nacional Comum Curricular e eu consigo compreender, por exemplo, ali o ensino da matemática. Lá desde os primórdios. Eu estou falando lá das 4 operações, não é isso? Em que ele está aprendendo o que são os números naturais, os números inteiros, como é que isso se organiza em conjuntos, tá tudo ali dentro, correto? Perfeito. Então, quando ele está ali fazendo esse conhecimento matemático e ele vai para a computação, ele está levando esse conhecimento para lá. Mas, de certo modo, você trouxe uma questão interessante, Miguel, que você fala que esse pensamento volta para a minha vida. Porque quando não tiver o computador para resolver, é no tete a tete que eu tenho que resolver. Mas a forma como eu já vivenciei dentro do computador, ele vai me dar a experiência que me faltava para que eu resolva no meu dia a dia. É isso. Exatamente isso. Não é à toa que a base da computação é a matemática. Se você parar para pensar, a teoria dos conjuntos é a base para banco de dados. Banco de dados, toda a teoria dos bancos de dados relacionais é da teoria dos conjuntos. Entendi. Toda a ideia de algoritmos é lógica.
Lógica, matemática, sequência de passos. Então, essas operações que a gente faz, tal, é a base da computação. A matemática é a base da computação. Matemática é a base da vida, é a matéria que eu mais gosto, né? Eu gosto bastante da matemática, mas, assim, é a base da vida. A lógica a gente usa todo dia. Você acorda de manhã, você pensa assim, vou acordar ou vou dormir mais 5 minutos? Eu sempre tenho vontade de dormir mais 5 minutos. Sempre tenho. Às vezes 2 horas a mais. Sempre tenho, mas entendi. Eu pensei, eu tenho filho para sustentar também, eu acordo. São tomadas de decisões. Tomadas de decisões que, junto com o computador, você pode fazer ela da melhor forma possível. Exatamente. A IA está aí justamente para quê? Para ajudar você a tomar a decisão. Ela não vai substituir o profissional humano, não tem como. Mas o profissional humano tem que saber usar ela. Por quê? Capacidade analítica ela vai fazer muito melhor do que a gente. Pegar dados e juntar, agrupar, trazer a informação em cima daqueles dados, ela vai dar. Agora o conhecimento do ser humano. O que vai fazer com aquele dado? Então, a tomada de decisão. Mais do que saber fazer com aquele dado, Miguel, tem uma outra questão que eu acho que é importante. Eu também tenho que saber o que perguntar para esse computador. Então não adianta só lá, por exemplo, eu colocar os últimos dados do IBGE, o que o IBGE levantou, jogar lá no computador se eu não souber perguntar o que eu quero que ele me mostre. Correto? É perfeito. E aí eu vou te dar um exemplo que talvez você consiga compreender e verificar se é isso mesmo. O último dado do IBGE, que a gente tem aí de 2019, né, do PNS, ele aponta que a gente tem mais de 79 mil pessoas, aí um número gigante de pessoas com deficiência. E quando você olha aquele dado, é um dado assustador, obviamente, a gente está com um número grande. E aí uma pergunta foi feita, eu acredito que tenha sido isso, e que trouxe o seguinte: quem são essas pessoas com deficiência? E mais de 50% são de pessoas adultas, que adquiriram uma deficiência na sua maioridade. Então, ou seja, não adianta só eu ter aquele dado, eu tenho que saber perguntar para ele para depois fazer as análises, correto? Exatamente. Ter um dado que você não sabe interpretar e analisar por analisar, é melhor não utilizar, porque você vai tomar uma decisão errada. Você vai pegar, fazer o processamento errado, vai ter o dado errado, e aí você vai tomar a decisão errada. Você tem que saber como fazer a pergunta. Isso é importante. Até para o ChatGPT. Você pode botar com uma pergunta lá. Ele pode falar assim, não está funcionando. Por quê? Você fez a pergunta errada. Tem que saber perguntar. O que você quer? E isso vem de uma estruturação computacional. Você tem que entender como é que funciona essa estruturação computacional. Dividir. Por exemplo, você não pode jogar assim, você quer resolver a paz no mundo. Bota já paz no mundo. Resolva a paz no mundo. Não, vamos pensar em problemas pequenos. Vamos aqui, diminuir a desigualdade, certo? Que aí esse problema aqui você resolve mais fácil do que resolver a paz no mundo de uma maneira geral. Diminui a desigualdade, você diminui a violência também, certo? Aumentando a educação. Então você resolver a questão da fome. Exatamente. Você vai resolvendo pequenos problemas, que aí você consegue a paz mundial. Você vai conseguir a paz mundial. Sim. Vai conseguir um mundo mais justo, né? Uma sociedade mais justa, mais humana e uma sociedade melhor. Né? Então... Eu sei que a gente está caminhando para a reta final da nossa conversa, mas você trouxe uma situação aqui do ChatGPT. E aí eu queria dividir com você se isso de fato tem a ver com o pensamento computacional, que foi um trabalho que uma professora trouxe. E ela disse o seguinte: o ChatGPT não vai retirar o papel do professor, por exemplo, quando ele está ensinando um estudante a fazer redação. E aí quando ela falou sobre a redação, ela colocou assim: esse estudante vai fazer a redação? Deixa ele fazer no ChatGPT. O que modifica é o meu olhar agora como professora, que vou ter que olhar aquele texto e dizer, mas aqui, o ChatGPT não conseguiu, por exemplo, estou falando de uma redação falando sobre minha última viagem de férias. Ele não vai conseguir, por exemplo, descrever o calor da praia. Nunca. Ele não vai conseguir descrever o som que estava tocando. E aí é nesse momento que eu vou ter que aprender a perguntar para o meu estudante, deixa o Chat fazer lá a redação, mas aqui, olha, você vai colocar as suas questões. E aí ele vai aprender a escrever uma redação a partir do chat. É isso? Exatamente. Essa é a ideia do pensamento computacional. Sim, a inteligência artificial está aí para ajudar as pessoas, né? O estudante, a gente não pode proibir que ele utilize o ChatGPT porque ele vai usar. Sim. Então você traz para tua aula. Você coloca lá na sua aula. Eu trouxe um amigo aqui hoje para perguntar coisas. ChatGPT, vamos ver quem responde mais rápido, você ou ele. E aí faz uma dinâmica, conversa. Eu já vi que eu já perdi nessa dinâmica. Mas você traz ele para sua aula. Se você não pode competir com ele, você não pode, não dá para competir, porque o estudante vai usar, você pode ter certeza disso. Tem aluno que hoje em dia já chega nos assistentes pessoal, já pergunta para resolver as contas de matemática, ela resolve. Sim. Né? Sim. Então, o ChatGPT, se você botar uma conta de matemática, ele resolve passo a passo para você. Então, não tem como você fugir. Então, utiliza ele a seu favor.
né? Entendi. Utiliza ele a seu favor, traz ele para a sala de aula, mostra para o aluno que você quer que ele utilize. Porque às vezes ele fala assim, o professor quer que eu utilize, não vou utilizar não. Entendi. Usa a estratégia inversa. E aí eu estou usando esse estudante a meu favor. Então, essa ideia de pegar a redação e colocar que ele faça lá. Pode porque fazer. a gente sabe que a gente está vivenciando na escola hoje uma dificuldade na produção textual e na minha percepção e de alguns colegas, isso se deve ao fato da gente fazer poucas leituras críticas. Hoje, cada vez mais, a gente está ali, a gente saiu do movimento Facebook, que era do textão, o Twitter, que tem pequenos textos, o Instagram, que é só uma foto. Mas eu imagino isso uma forma até de melhorar, porque o ChatGPT é de processamento de linguagem natural. Se ele pedir para o ChatGPT fazer redação, pelo menos se espera que ele leia. E o Ele vai ter que ler para poder... com coerência. Então, ele vai fazer uma leitura. Isso faz parte do aprendizado. Como você disse, saiu do Facebook para só o Instagram, que é foto. Mas agora ele vai voltar para a redação que ele tem que ler. Então, ele vai aprender uma coerência textual, certo? Ali direitinho e tal. E vai ter que ler para modificar. Não vai entregar igualzinho no ChatGPT. Se ele entregar, eu vou devolver. Claramente que eu não vou conseguir reconhecer que aquele texto não foi produzido. Então, enquanto professora, eu vou ter que modificar o meu olhar. Então, quando ele fala lá, por exemplo, porque o dia na praia foi bom, eu vou ter que aguçar um elemento aqui para dizer, me conte um pouco mais sobre a praia. Exatamente. Conversa, você traz novas dinâmicas, não é só entregar a redação. É aquele velho dia do primeiro dia. Gente, você que está em casa aí, anota essas dicas, hein? Porque esse cara sabe tudo. Sei não, quem sabe tudo é a Estelinha. E aí você anota, certo? E faz perguntas para eles diferenciadas. E é até aquela história, até a cola educativa. Porque o aluno, quando está fazendo a cola à mão, ele está aprendendo, ele está escrevendo no papel. Conhecimento, está reforçando no papel. Obviamente. Né? Está estudando, é uma forma de estudando, tá até a cola educativa. Então, se a gente pensar nisso, também é um aliado. Então, vamos trazer pra gente, vamos colocar... ainda diz assim na sala de aula, pode fazer no ChatGPT, mas eu vou fazer perguntas para vocês. Vou fazer perguntas, vou questionar esse material. Professor Miguel, quero te agradecer em ter dialogado aqui um pouquinho com a gente sobre essa relação da educação com o pensamento computacional. Então, estou entendendo que essa é uma perspectiva que a gente vai vivenciar, né, no nosso futuro aí, não só na educação, né, no presente e no futuro, não só na educação, mas em compensação aqui na Gran Faculdade a gente tem uma licenciatura já para formar esse futuro professor, pensando já na formação dele para o pensamento computacional. Sim, temos várias licenciaturas. Temos várias. Boas que pode escolher, né? Exato. Pode escolher. Mas a licenciatura em computação é o que integra essa nossa conversa de hoje. Sim, a licenciatura em computação. E também tem uma demanda enorme do mercado de licenciatura em computação e vai crescer mais ainda. As escolas vão precisar, aí, gente. Anota aí. De professores para sala maker, vai precisar de professores para estruturar esse pensamento computacional na escola, inteligência artificial. Então, vai crescer ainda mais essa demanda por professores que irão fazer computação, né? Então, obrigado. Quero agradecer a presença do professor Miguel aqui. Deixo um beijo para todas e até a nossa próxima live. Até a nossa próxima live. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.